Capítulo 5. Perseverança. Mantendo a firmeza nos momentos de maior desânimo. Vamos relembrar os 10 últimos anos de nossa vida. O que foi que abandonamos e de que agora nos arrependemos? Gostaria de ter terminado o curso médio, a faculdade ou um curso de pós-graduação? Queria ter continuado aulas de canto, dança, de piano, de outra língua? Desejaria ter permanecido naquele emprego simples que mais tarde lhe apresentaria uma oportunidade de promoção? Gostaria de ter se empenhado mais para manter o relacionamento com a sua primeira esposa? Queria ter mantido aquela amizade antiga que terminou quando surgiram momentos difíceis? Desejaria não ter se afastado de Deus? A maioria das pessoas pensa em seus erros apenas o estritamente necessário. As Escrituras nos instruem para não vivermos no passado. Veja, por exemplo, Filipenses 3, 13, 14. Entretanto, vale a pena levar em conta o alto preço que pagamos pela falta de perseverança. Muitos carregam cicatrizes ou feridas profundas por terem desistido de algo ou de alguém. Muitos são os que olham para o seu passado, maneiam a cabeça e perguntam: por que desisti com tanta facilidade? A resposta é simples. É infinitamente mais fácil desistir do que perseverar. É bem mais fácil sair com os amigos e jogar bola que ficar em casa fazendo exercício de piano. É mais cômodo ficar assistindo à televisão que fazer um curso à noite. É mais fácil sair da sala durante um debate do que permanecer intervindo no problema. É mais fácil ficar em casa no domingo lendo o jornal, tomando café de pijama, que acordar toda a família, esperar que se aprontem, enfrentar o trânsito e ir à igreja. É mais fácil fazer o que bem entendemos com a nossa vida que nos prostrar diante de Deus, entregar as rédeas de tudo nas mãos dele e aguardar com paciência, por vezes até ser afligido, que ele a dirija. É mais fácil deixar de seguir Jesus Cristo que enfrentar o árduo processo de sujeição diária. Temos de admitir que normalmente é mais fácil desistir que perseverar. O desistir, porém, acarreta um alto preço e são muitos os que pagam caro por desistir cedo demais. Perseverança, o grande prêmio. Imaginemos que por ocasião da Semana Santa, época em que era de se esperar que as pessoas estivessem pensando mais em Cristo que em dinheiro, a loteria oferecesse um prêmio de um determinado traço de caráter em lugar de milhões. As filas nas lotéricas seriam menores que as habituais, mas ainda assim muita gente iria em busca das dezenas vencedoras. Na hora do sorteio, curiosos do país inteiro ligariam à televisão e ouviriam a informação de que um balconista de 44 anos de uma cidade do interior havia ganhado o prêmio. Um traço de caráter chamado perseverança já prontinho. Esse homem, vamos chamá-lo de Herman, aparece e demonstra bastante empolgação. Durante 2 dias consecutivos, ele se torna o centro das atenções, sendo entrevistado pelos repórteres. Depois, volta à loja onde trabalha e cai completamente no esquecimento. 10 anos depois, vamos dar uma olhada em Herman, para saber como é que ele tem vivido. Perguntemos a ele sobre o prêmio. Observemos que ele dá um grande sorriso ao responder: na época, quase não acreditei. Para falar a verdade, fiquei até bravo, pois a única vez que eu acertei as dezenas, recebi uma qualidade de caráter em lugar de um cheque de 7 milhões. Naquela ocasião, eu tinha 44 anos e ganhava um salário mínimo, porque nunca conseguia me manter no mesmo emprego. Andava sempre procurando promoções imediatas e dinheiro fácil, e assim que surgia alguma dificuldade eu pedia demissão.
Desde que ganhei o prêmio da perseverança, entretanto, as coisas mudaram. Mantive-me no emprego da loja e durante 10 anos dei o melhor de mim mesmo, onde quer que eu me colocasse. Fui promovido diversas vezes. Hoje sou subgerente. Concluí o segundo grau estudando à noite durante 2 anos. Jamais teria conseguido isso antes. Desistiria na segunda aula. Mas me mantive firme, pois agora tenho perseverança. Por isso me orgulho do diploma. Além disso, exercitei a perseverança no meu relacionamento conjugal, que estava por um fio quando ganhei na loteria. Eu e minha esposa temos nos dado muito bem ao longo dos últimos anos. Já estava quase me afastando de Deus, mas voltei a buscá-lo e hoje gozo de uma vida espiritual abundante. Pela primeira vez na vida, sinto-me bem, graças à perseverança. Herman não podia continuar a conversa, pois foi chamado para atender um telefonema, mas concluiu a entrevista dizendo: olhando para trás, percebo que um cheque de 7 milhões teria me habilitado a desistir de tudo. Provavelmente, teria destruído minha dignidade, talvez até mesmo a minha vida. Contudo, esta qualidade chamada perseverança tornou-me um homem feliz e bem-sucedido. A geração imediatista. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida. Gastamos boa parte de nossa energia tentando fugir das provações, quando deveríamos agradecer a Deus por elas. A adversidade nos ajuda a desenvolver a perseverança, que é uma arma poderosa no arsenal do nosso caráter. A perseverança, junto com a coragem, a disciplina e a visão, faz parte da minha lista de traços de caráter ameaçados de extinção. É o que vivemos no meio de uma geração imediatista. Hoje em dia queremos tudo para ontem. Desejamos sucesso imediato, crescimento instantâneo, soluções rápidas, satisfação conjugal imediata e até a maturidade espiritual instantânea. Se nossas expectativas não são prontamente atendidas, sentimos-nos tentados a desistir. Isso acontece ainda mais com aqueles que têm menos de 45 anos de idade. Nos anos 60, fomos chamados de geração do agora, e nada mudou de lá para cá. Abandonamos empregos, os estudos, relacionamentos e buscas espirituais, tudo prematuramente. E nós, cristãos, também pusemos de lado a missão de Deus para a nossa vida antes mesmo de tentar colocá-la em prática. Nós nos tornamos pessoas sem qualquer determinação por não termos compreendido o verdadeiro sentido da perseverança, e, no entanto, ela constitui um traço de caráter essencial para enfrentarmos o desafio do dia a dia. A perseverança confere sustentação à coragem. Um impulso corajoso que dura somente 15 minutos é válido, mas não o suficiente para chegarmos lá. A perseverança confere força. A perseverança confere força de sustentação à disciplina. É importante entender o significado retardar a satisfação e tomar decisões antecipadamente. Essas ações, porém, não são instantâneas. A perseverança transforma a nossa visão em realidade. Sem ela, as visões não passam de castelos no ar. A perseverança é um dos traços de caráter mais importantes e não é um concurso lotérico que adquirimos. Não se pode comprá-la nem pechinchar. Como desenvolvê-la, então? Os momentos de maior desânimo. Desenvolvemos perseverança aprendendo a suportar com firmeza os momentos de maior desânimo. Quem pratica atletismo sabe muito bem qual é o momento de maior desânimo. Ocorre na 20ª volta, quando o baço está doendo, as pernas pesadas, a garganta seca e a mente gritando: desista, chega. Não corra nem mais uma volta, nem meia volta, nem mais um passo. Ficamos a ponto de desistir por causa do esgotamento físico.
Acontece também no trabalho, quando a pressão sobre os nossos ombros está aumentando pela aproximação da data de entrega de uma tarefa. Já estamos exaustos de tanto trabalhar, dando o máximo de nós, e de repente aparece o chefe, dando-nos outro serviço. Nesse momento, dizemos com nós mesmos: passou da conta, não dá mais para continuar. Vou assinar o meu pedido de demissão, jogá-lo na mesa do chefe e cair fora. Esse é um momento de desistência profissional. Ocorre também numa discussão com a esposa pela 10ª vez sobre o mesmo assunto. Os dois divergem de frente. A frustração vem aumentando semana a fio. Nesse momento, a esposa diz as palavras mágicas que acendem o estopim. As emoções explodem. Nosso corpo e nossa mente dizem: desisto. Não dá mais. Vou ligar para o advogado, não vale mais a pena. Esse é o momento de desistência conjugal. Os momentos de desistência acontecem também em plena luta para a edificação de um caráter firme. Estamos batalhando para vencer um determinado pecado quando alguém de quem gostamos muito faz pouco caso de nossas ideias. Então, nos perguntamos se vale a pena continuar lutando, já que ninguém, além de nós, se interessa pela questão. Por que não nos deixamos levar pela moral reinante? Esse é um momento de desistência moral. Os momentos de desânimo acontecem até em nossa caminhada com Deus. O Senhor tem operado em nossa vida e temos experimentado grandes transformações. Sabemos que estamos sob a direção de Deus no caminho certo, mas as exigências dele são enormes e não sabemos se devemos confiar nele ou em nós mesmos. Começamos a refletir: ninguém, além de mim, está fazendo isso. Será que eu sou o único com a mania de confiar em Deus cegamente? Nessa hora, sentimos o gostinho do fracasso ou da rejeição ou do desprezo humano e dizemos: chega, Deus. Vou parar por aqui mesmo. O Senhor está pedindo mais do que eu posso dar. Esse é o momento de desistência espiritual. Doce alívio. Existem muitos outros tipos de desistência: educacional, emocional, psicológico, relacional. Na maioria das coisas que fazemos, há sempre um momento em que tudo o que queremos é a doce sensação de desistir. Na época de nossos avós, desistir era considerado um ato vergonhoso. Hoje, porém, chega a ser elogiado. Reconheço que talvez a perseverança não dê um bom enredo de filme, mas fico irado quando a televisão enaltece a desistência. Observe a telinha. As coisas estão feias no trabalho. O empregado está discordando do chefe. Os nervos ficam à flor da pele. A música de fundo se intensifica. A câmera focaliza o empregado e mostra as veias dilatadas de raiva. Depois de um momento de silêncio, ele diz: para mim, chega. A música se intensifica enquanto o homem explode de raiva e sai batendo a porta. Aí aparecem os patrocinadores enaltecendo a cerveja e o cigarro, e neste momento, os espectadores suspiram e dizem: é exatamente isso que quero fazer um dia com o meu chefe. Deixar o emprego ao vivo e a cores, na frente de um público gigantesco com orquestra e percussão. Outra cena. Marido e mulher discutindo. A tensão aumenta. No auge da raiva, ela desfere um tapa no rosto dele, em sincronismo com a sonoplastia, é claro. Ela apronta um escândalo e bate a porta, da mesma maneira que o empregado no episódio anterior. E metade das espectadoras dizem: é exatamente isso que quero fazer. Johnny, prepare-se, que nós vamos levar um papinho com o seu pai. Desta vez vou mandá-lo embora. Quando assistimos a essas propagandas, não nos lembramos de que o homem agora está desempregado e que a mulher está divorciada e o pequeno Johnny não tem mais pai. Só vemos o glamour, o doce alívio de desistir e fugir das situações. Contudo, a verdade de Deus
é mais penetrante do que nossos valores hollywoodianos. O que ela diz é o contrário. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Tiago 1,12. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus 24,13. A música e as luzes não deveriam focalizar aqueles que desistem, mas sim aqueles que, quando pensam que não conseguem dar mais um passo, cerram os dentes e dizem: com a ajuda de Deus vou prosseguir. Aí, então, os coros celestiais cantam sem parar e o canhão de luzes que vem do alto brilha aqui embaixo. É nesse momento que as pessoas comuns como eu e você nos tornamos extraordinários aos olhos de Deus. É possível, porém, que não recebamos tapinhas nas costas em momentos assim. Com certeza, não escutamos anjos cantando nem sentimos o calor do canhão de luzes de lá do céu. Entretanto, estamos caminhando com Deus, escutaremos o Espírito Santo sussurrar estas palavras. Bem-aventurado aquele que descansa na força de Deus, persevera nas provações e mantém-se firme nos momentos de maior desânimo, porque ele receberá a coroa da vida, mantendo-nos firmes. Quando enfrentarmos as tentações de desistir, devemos avaliar o preço a ser pago antes de jogar a toalha. Desistir não é fascinante, nem aprimora o nosso caráter. Deus não chama isso de bênção. Na maioria dos casos, nos arrependemos para o resto da vida. Contudo, se ao enfrentar uma forte tentação de desistir, nos descansarmos na força de Deus, mantendo-nos firmes, desenvolveremos perseverança. Quem sabe, talvez você esteja passando um momento de desistência em seu trabalho. Buscou a satisfação imediata, a promoção ou a realização e não conseguiu? Você acha realmente que não vai encontrar essas coisas em outro lugar? Recentemente, um de meus colegas de trabalho me disse: tenho certeza de que já quis deixar isso aqui umas 50 vezes, mas sou grato a Deus porque pela força dele não desisti. Agora estou experimentando mais bênçãos, mais realização e mais alegria que imaginava. Estou contente de ter permanecido. Talvez alguém esteja a ponto de desistir do casamento. Tenho vergonha de admitir que nos primeiros anos do meu casamento, esta possibilidade, por vezes, tornou-se uma opção bastante convidativa. E creia-me, a culpa não era de Liane. Felizmente, Deus é misericordioso. Encontrei pessoas que nos incentivaram a resolver nossos problemas e o Espírito Santo operou profundamente em nós. Agora vejo que valeram a pena todos os ajustes, podas, cortes e moldagens que Deus teve de fazer. Há momentos em que olho para Liane e digo: ó Senhor, eu teria sido um idiota se tivesse desistido do meu casamento. Talvez você esteja enfrentando um momento de grande desânimo na vida espiritual. Frequentou a igreja por várias semanas, meses e até anos a fio, mas ainda não conhece bem a Jesus Cristo e fica intrigado porque, quando ora, parece que ninguém está lhe ouvindo. Ademais, também não sente o que todas as demais pessoas dizem sentir. Tudo isso apesar de a palavra de Deus dizer que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. E buscar-me-eis e achareis quando buscar-me de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Jeremias 29:13-14. Essas promessas se aplicam a você. Talvez já tenhamos andado com Deus durante vários anos e estejamos cansados de lutar e de tentar conformar nossa vida à de Cristo. Ou, quem sabe, nos cansamos das responsabilidades e do peso da liderança. Que vontade de ligar o piloto automático e nos tornarmos espectadores em lugar de líderes severos.
Mas será que realmente queremos desistir da influência que exercemos na vida de outros e das oportunidades que temos de ministrar para a glória de Deus? Talvez alguém esteja num dos momentos de maior desânimo de sua vida, cogitando até mesmo em dar um fim nela. O suicídio não é a solução. Deus é maior do que qualquer problema que possamos estar enfrentando. O certo é procurar encontrar a porta que Ele vai abrir para que sua vida tome um novo rumo, independentemente do motivo que o está impelindo a desistir. Eu o convido a pôr à prova a verdade e a fidelidade de Deus, dizendo: Senhor, vou continuar em frente, confiando que tu vais me capacitar e manter-me firme nesse momento de profundo desânimo, para que eu saia vitorioso de tudo isso. Bloco de concreto ou lençol de papel? Para mim, a perseverança é uma qualidade de grande valor. Ela tem me ajudado nas inúmeras vezes em que me senti pressionado, tentado a desistir de meu ministério e voltar ao mercado de trabalho secular. Devido à grande importância que dou à perseverança, costumo dedicar-me a projetos extras que vão me ajudar a fortalecê-la. Quando eu vou correr numa pista, determino sempre com antecedência quantas voltas vou dar. Quando atinjo o número proposto, normalmente estou cansado, dolorido e com vontade de parar. E aí, então, que digo: vou dar mais uma volta. Essa tentação de parar não é um bloco de concreto, mas um lençol de papel, e vou rasgá-lo ao meio. Quando estou de férias na praia, gosto de praticar o windsurf. Vou e volto inúmeras vezes até meus braços ficarem ardendo e minhas pernas doendo. Meu único desejo é me jogar numa cama de tão exausto. É aí que digo a mim mesmo: vou retornar e fazer o percurso mais uma vez. Quero novamente provar a mim mesmo que a tentação de desistir é um lençol de papel e não um bloco de concreto. Ao preparar um sermão, por vezes chego ao ponto de dizer: basta, minha mente está confusa e já não me ocorre nenhuma ideia nova. Vou dar uma volta pelas dependências da igreja e digo para mim mesmo: vou sentar novamente naquela cadeira, e a tentação de desistir, na verdade, é um lençol de papel. Toda vez que resistimos à tentação de desistir, provamos para nós mesmos que ela não é tão forte quanto parece. Com a ajuda de Deus, conseguimos manter-nos mais firmes do que pensamos. E a cada vez que nos mantemos firmes, conquistamos uma vitória, tanto no céu como em nossa vida. A perseverança está se fortalecendo em nosso espírito. Da próxima vez, a montanha poderá ser maior, mas estaremos mais armados de perseverança para escalá-la. As tentações de desistir são dolorosas. Jesus sabe disso melhor que ninguém. Ele suportou todo o seu sofrimento até a cruz, quando os soldados puxavam e arrancavam sua barba, esbofeteavam o seu rosto e os chicotes marcavam suas costas. O inferno gritava: desista! Quando os pregos atravessaram suas mãos, as pessoas que o contemplavam o ridicularizaram, e ele não podia sentir a presença de seu pai. Nesse momento, sua alma gritava: desista! Mas, graças à força que vinha do alto e por decisão própria, Jesus Cristo, o Salvador, manteve-se firme diante da tentação de desistir e sofreu a morte que possibilitou a salvação de todo o ser humano. Sou extremamente grato a Deus porque, embora seja impossível comparar a perseverança numa casa lotérica, podemos desenvolvê-la. Sou grato também
Pois cada vez que somos tentados a desistir, o Espírito Santo nos diz: mantenha-se firme, eu lhe darei a força necessária. Esta tentação é um lençol de papel e não um bloco de concreto.